Calçados Wirth, Vila Rica Imóveis, Capesberg, Instituto Ivoti apresentam Unser Familien. Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a Imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua e investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Ela tá no meu sofá, ela tá no meu colchão. Toma conta da cozinha, por aí não para não. No quarto ela tá, é presença obrigatória, já faz parte da minha vida. Com Capesberg é outra história. 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 Conforto, qualidade, design pra valer. Fica tudo com sua cara, sua casa, seu AP. Realizar um sonho como você nunca viu. Pode ser na loja online e nas melhores lojas do Brasil. Com Capesberg é outra história. 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 Um passo em direção ao novo, com a segurança de todo o caminho já percorrido. Mais de 100 anos de história, de Ivoti, na região metropolitana de Porto Alegre, para um mundo inteiro de possibilidades. No Instituto Ivoti, a formação dos estudantes vai da educação infantil até os cursos de graduação e pós-graduação. Um passo em direção ao novo, um passo em direção a novos horizontes. Olá pessoal, vocês devem estar se perguntando o que o Werner faz no Unser Familien. Cadê o Felipe? Onde está o Felipe? Tudo bem, não se preocupem, o Felipe está bem, está tudo bem com ele. Ele é candidato a deputado estadual. E como a legislação brasileira impede que candidatos apareçam e tenham programas de televisão, o Felipe está impedido de continuar com o Unser Familien. Quem vai continuar nos próximos 3 meses sou eu. Fui convidado para substituí-lo durante esse período. Eu sou um interino e faço com muita satisfação, tanto como descendente de alemães, como historiador e como um homem de televisão que eu sou. Então, nos próximos 3 meses, estaremos juntos no Unser Familien. Olá pessoal, estamos aqui outra vez com o Unser Familien, que agora é um programa que tem apoiadores, os primeiros 4 apoiadores: Calçados Wirth, Móveis Capesberg, Vila Rica Imóveis e o Instituto Ivoti, Escola Semper Reformanda. E nós estamos aqui na companhia de Célia Weber Heilmann, que eu vou entrevistar a partir de agora. Uma entrevista muito legal porque nós temos vários assuntos divertidos
para tratar aqui, né? O primeiro deles, eu vou entrar direto para depois a gente fazer um histórico, é o Tio Tapas. Esse é o primeiro assunto e você é uma pesquisadora do Tio Tapas. Certo. O Tio Tapas sempre foi uma história ouvida, né? Porque ela nunca foi escrita, né? Então ela sempre foi ouvida e contada adiante, de boca em boca, pelas pessoas. E ela é um tanto intrigante pelo fato de você não saber que bicho é este, que animal é este. Então a primeira vez que eu redigi um teatro foi no Festival de Língua Alemã. Nós apresentamos na Escola Ivoti, na Escola Evangélica Ivoti. Esse teatro ele é do Festival de Língua Alemã, então nós apresentamos uma primeira versão, onde realmente este bicho é caçado, né? E ao caçá-lo a gente descobre outras histórias. Depois outras pessoas vão nos contar, não, mas eu sei uma versão um pouco diferente dela. E a gente tinha um certo suspense ao redor, porque ninguém podia contar para o outro. Não podia se revelar quem era o Tio Tapas, né? Então é por isso que ele se tornou tão emocionante. E conta-se, inclusive, na localidade de onde eu sou oriunda, que havia uma pessoa, um padre, que também foi levado para caçar o Tio Tapas. E essa foi uma segunda versão que nós depois contamos também. Então, na verdade, nós sabíamos que muito tempo, muitos anos atrás, os padres até viviam dos donativos que as pessoas davam para ele, né? E ele era acusado de, inclusive, comer carne de cachorros bem nutridos, né? Então essa história ali, ela foi um pouquinho misturada com o Tio Tapas, para dizer que o padre convidado por uma família, que ele se autoconvidava para almoçar nas casas das famílias, né? Foi convidado também para caçar o Tio Tapas. E eles levaram esse coitado padre para caçar e deixaram ele, né, abandonado na mata, né? E o que a família não se deu conta de que a Lodi foi junto. E dias depois o padre foi para casa, essa Lodi tinha desaparecido, nunca mais tinha voltado. Então, soube-se depois que, na verdade, o padre levou a Lodi, ele caçou o Tio Tapas, que era a Lodi da família, que acabou sendo um prato, um bom almoço, um assado. Né? Eu vou pedir que a senhora explique um pouco a história do Tio Tapas. Conta a brincadeira para nós. Mas uma brincadeira que hoje com certeza seria dada como sendo de muito mau gosto, podia dentro da casa de polícia, né? Então, hoje tudo esse da polícia. Grupo, é verdade. Então este grupo levava o novato dizendo, ó, você precisa ficar aqui sentado. Eu não conhecia a versão em cima da árvore, eu conhecia a versão embaixo, de preferência do lado de uma pedra, onde ficasse horas e horas segurando um saco, enquanto o resto todo dos amigos corriam para fazer com que esse Tio Tapas entrasse naquele saco. É claro que a pessoa passava horas e horas e horas sentada lá e eles iam para casa, não acontecia absolutamente nada. Às vezes passava a noite toda lá. Claro que a gente imagina que tenha passado medo, né? Porque ele estava sozinho, porque as pessoas abandonavam, iam para casa, iam dormir. Era sempre alguém mais jovem da turma. É o novo que não conhecia nada dessa história. Então eu imagino que se fosse lá no internato, há pouco tempo eu ainda ouvi essa história, que também em Ivoti ainda acontecia, mas hoje não deve acontecer mais. Vindo o novato, ele não sabia, por mais que você dissesse o bicho é querido, o bicho é bonito, você tem que caçá-lo, enfim, ele estava na apreensão de conhecer como era o bicho, que nunca se conheceu. Dizem que já viram, né? Alguns já pegaram, outros viram. Não, eu estive junto quando fulano pegou. É tudo mentira. Claro que não. A gente precisa enganar bem, precisa mentir bem, com toda a seriedade, dizer, ó, vamos lá, vamos junto e vai ser uma aventura, vai ser muito bom, mas o Tio Tapas nunca aparece. E depois o novato, então, é alvo das brincadeiras, de piada e tal, das ações. E mais tarde ele próprio vai pegar, aplica em outros, e aplica, né? Em outros. E assim a coisa anda. É autora de um livro do Tio Tapas, né? Sim, ele conta, na verdade, a aventura dele se tornar um conto infantil. Então, o novato vem para contar essa história, ele vai ao mato, leva todos os outros contos de fada. Eu fiz neste formato, vão junto, acompanham e para caçar o Tio Tapas.
Que legal isso. Eu tenho um boneco que é o Tiltabas, né? Ah, é? Tu sabe como ele é, então? É. Só tu sabe, porque ninguém mais viu. Mas as crianças todas que já viram ele também já sabem. Elas também já sabem como ele é, né? Ele se tornou infantil para que elas então gostassem também deste bichinho, né? Ele é mais ou menos desse tamanho, então ele vai junto comigo para falar sobre ele. Tipo aqueles monstrinhos do Muppet. É, mais ou menos. Aqueles Ele tem uma perna mais curta do que a outra, ele tem uma mãozinha um pouco aleijada para também já mostrar... Esse é o Ricardo III do Shakespeare. A perna mais curta, a mão aleijada. É, para mostrar um pouquinho, ele tem uma orelha maior, outra pequenininha, para mostrar também um pouquinho essa questão de diferenciação, né? Sim, sim, e da aceitação, né? É muito legal isso. Olha só, você escreveu poemas em Hunsrück? Sim, foi publicado há bem pouco tempo, né? Quem faz esse projeto é o Cleo Altenhofen. Então, ele junto com o projeto Alma, da URGS. Esse é um projeto muito, muito bonito. Então, foi editado um livro. Eu escrevi um poema aquele e o conto de fadas também do Tiltabas, né? Um conto, para mim, ele é um conto de fadas, né? Lá nós também escrevemos, eu escrevo também em português, umas poesias de vez em quando, mas falando dos imigrantes alemães, né? Os imigrantes são realmente algo, o nosso maior Schatz, né? O nosso maior tesouro, então fazer uma referência a eles, eu escrevi um poema assim. Que legal. E esse trabalho que você faz, você disse que são justamente os imigrantes e a sua cultura são o principal Schatz, né? Esse trabalho, ele se dá como? Porque o Hunsrück que se fala no Brasil, ele já não se fala no Hunsrück original, na Alemanha, né? Fala-se um pouco de Felsisch lá, que se assemelha ao Hunsrück, mas já se perdeu. Eu lembro dos anos 70 de uma vinda de 3 linguistas alemães, eu não me lembro agora de onde eles eram, porque eu era no início dos anos 70, eu era um garotinho, mas eles vieram para estudar o Hunsrück do século XIX, que ainda se falava, naquela época, Walachei, Rio Loch, Yammertal, eram inacessíveis, né? Era muito difícil chegar no Walachei. Era um caminho só que levava lá para baixo, né? Então eles foram lá, eu sei porque meu pai ajudou alguma coisa, para estudar uma língua que eles consideravam língua morta, porque não se falava mais. Verdade. Mas aqui ainda se falava. Agora se misturam as coisas e cria-se uma nova língua, que é o novo Hunsrück daqui, né? Sim. Fala um pouco disso aí. Isso é uma tese minha, tá? Não é dela. Eu gosto muito do Hunsrückisch, nós em casa ainda falamos Hunsrückisch, né? E quando nós nos encontramos na Alemanha, nós também fazemos muito gosto de falar o dialeto, o nosso dialeto. Então, vamos dizer, a minha ancestralidade, ela é toda do Hunsrück. Ela é de Weinsheim, por parte dos Büttenbender, é da região de Koblenz, por parte dos Weber, ela é de Wiebelsheim, por parte dos Grings. Então, o que me despertou muito a escrever ou a pesquisar esta parte foi já com trabalhos acadêmicos que eu fiz o IFPLA, eu estudei língua alemã, e claro que nós tínhamos professores que também fomentavam isso de nós, né? Desde fazer o nosso Stammbaum, né? A nossa árvore genealógica. Então, essas pesquisas, indo especificamente agora para Walachei, descobri muitas coisas lindas, magníficas. Então, hoje eu ainda tenho o diário do Peter Wickert, que escreve a trajetória da saída dele da Alemanha, de Buch, né? Ele saiu em dia 21 de maio de 1857 e durante 2 meses, esse trajeto todo que ele sai de Buch e vem para o Brasil, a gente supostamente imagina que seja o Brasil, porque ele fala de viele Schiffe, muitos navios, sowie die Dörfer, como os vilarejos na Alemanha. Então, toda essa trajetória, quando se descobre uma coisa, você vai colhendo, vai somando, e aí você vai vendo, sim, mas quem é você, né? Bom, então nós temos parentes em Weinsheim. Eles existem lá ainda? Então, meu tio, na época que estudava em Roma, pelos anos 50, nas férias, ia para Weinsheim, atrás dos seus parentes. E ele achou os Büttenbender. De uma forma totalmente inusitada, ele estava procurando, e ele disse, não tem mais Büttenbender aqui? Daí eu disse, sim, você é a cara deles. A gente consegue saber quem são, porque você é muito parecido. Então, ainda temos Büttenbender em Weinsheim. E eles se encontraram, e o nosso relacionamento existe hoje. E as histórias são muito iguais. Eu acho que a história desse Peter Wickert, que traz uma trajetória toda
de Bur até Rio Grande do Sul, porque no início ele já coloca no título que ele está a caminho do Brasil para Rio Grande do Sul. Então, quando ele chega, então, provavelmente depois a Dois Irmãos e depois em Valahai, porque ele estaciona em Valahai, menino de 12 anos, ele escreve toda essa trajetória e é uma coisa muito gostosa. Ele tinha 12 anos? 12 anos. Aos 12 anos, ele escreve, né, esse diário. Então, ali a gente vai descobrindo algumas coisas, mas antes disso, a Valahai já tem outra história muito bonita, porque ela inicia com o Matthias Mombach, né? Ele era, então, subtenente, vamos dizer assim, do Napoleão, e com certeza, nesta época, né, ele foi meio que fugir da Alemanha, porque com o final das guerras napoleônicas, em 1815 e 16, eles foram perseguidos e ele deve ter, porque ele chegou aqui em 28, 29, né? Saiu de lá em 28, em 29 ele já se instalou em Dois Irmãos e foi construir a sua casa com seus filhos em Valahai, né? E a neta dele, né, acaba sendo também, casou com Wilhelm Bittenbender, que chega no Valahai em 1861. E aí com os Bittenbender, é claro, nós temos outras histórias fantásticas dentro da literatura também, já pequenos registros, mas que já foram esquecidos. Então, a filha, vamos dizer agora já a neta, né, do Guilherme, já nascido aqui, porque tinha o Guilherme imigrante, aí tinha o filho imigrante, que já tinha um neto imigrante, todos eles tinham um Wilhelm, um Jakob, enfim, sim, todos esses, né, um Josef, né? Então, a gente tem que sempre saber quem é o pai, quem é o filho, quem é o neto. Então, a filha, vamos dizer já, do Wilhelm Bittenbender, nascido aqui, a Maria Teresa Hendrich, ela escreveu histórias muito bonitas, e uma delas é a dos Maragatenkrieg, né, das Guerras dos Maragatos, em que o pai dela, o Wilhelm Bittenbender, foi um dos que ajudou a armar a cilada para matar o negro Malaquias, que era o menino do diabo, da história dos Maragatos. Isso já é... Mas isso já é em 1900. Ali no... 1900 e... Revolução de 93. Sim. 95 foi então a morte dele, né? 1895. Por aí. Sim, então são essas histórias todas somam com a curiosidade que a gente tem de também chegar e escrever. Então, meu trabalho acadêmico foi tentar resumir um pouquinho essa história toda da Valahai, mas com um enfoque os Bittenbender. Então, meu trabalho de conclusão virou um livro depois que é Die Valahai und die Bittenbenders. E tem em português? Não, só em alemão. Só em alemão. Que eu escrevi ele em alemão, que é para facilitar, né? Sabe, gente? Facilita para todo mundo. É em alemão e ainda por cima é em Hunsrückisch. Nein, das ist auf Hochdeutsch. Hochdeutsch. É em alemão clássico, né? Mas a gente gostaria muito que fosse traduzido. Isso vai ser publicado. Oi? A ideia é transcrever do jeito que ele escreveu em alemão, traduzir em português, mas em forma de conto infantil. Porque eu acho que as crianças vão viver muito mais a história de um garoto de 12 anos do que talvez um adulto. Eu acho que os adultos também, eu já estou pensando em cinema, enfim, em série. Mas a história... Olha só, é um garoto que vai contar a história dos adultos ao seu redor. Sim, ele fala de um falecimento no navio, ele fala que todos estavam doentes, e aquele coração apertado que gostaria de ter voltado para Bur, mas não pode mais, que não tem volta. Ele sabe, está bem consciente no diário dele de que para ele não tem volta. Então, que ele está saindo, primeiro de trem, depois de navio. Então, toda essa vinda dele é um assunto assim, que nos envolve, mas que com certeza é a história de quase todos os imigrantes. Eles assistiram todos a nascimentos, ele se torna padrinho de uma criança no navio. E, lamentavelmente, o diário não existe mais, a família se desfez. Mas, na época, eu fiz cópias. Xerox. Então, isso está em gótico? Isso está no clássico, né? A gente consegue ler, tem algumas coisas que a gente tem que adivinhar, mas a gente consegue ler. Então é muito interessante essa história dele. É claro que de Weinsheim a gente tem muitas coisas bonitas da Maria Teresa Hendrich, ela conta muitas histórias nesse Familienfreund, que é um calendário, né? Também era sazonal, assim, que então se editava, eu acho que anual, na verdade, né? Então, ela contava histórias da região, do que ela ouvia, das famílias também, do próprio
Wilhelm Bittenbender, do avô, do pai, e ela conta isso adiante. E a irmã dela é minha avó. Né? Então, ela, minha avó, a Margarida Grins, ela foi parar na linha imperial, casada com José Grins. E o José Grins, nós temos a história do Johann Grins, que chegou em 1862 para construir moinhos na linha imperial. Só que construindo... Financiado pelo Amstadt, lá fazendo a sua cooperativa. Não, Amstadt chegou bem depois, né? Mas falando em cooperativa, eu acredito assim que eles já eram muito cooperativos naquela época, né? Porque eles construíram, narra-se ali também, que eles já construíram, os vizinhos iam para construir a casa do vizinho, e para a casa do outro vizinho. Alguém tinha um filho... tinha um filho, nasceu um filho, eles não podem trabalhar, agora nós vamos lá colher para eles, ou plantar para eles, ou arar a terra para eles. Acho que isso era uma coisa muito cooperativa, que já se vivia antes até do Amstadt chegar. Até, né? É bem interessante isso, isso vem muito forte com essas imigrações, as duas principais, as mais numerosas imigrações europeias, alemães e italianos, trazem esse espírito cooperativo, que era o espírito da construção, que era todo mundo constrói junto, todo mundo constrói a igreja, todo mundo ajuda a colher, ou a plantar, mas principalmente colher, que tinha que ser rápido. Né? Sim. Mas eu vejo esse cooperativismo, claro que o padre Amstadt, eu acho que tudo deu certo, numa terceira tentativa, que ele tentou ali no Salão Kehl, na linha imperial, por isso que nós somos o berço do cooperativismo, deu muito certo porque ele encontrou ali um solo fértil em pessoas que já cooperavam. Então, eu sempre vejo por esse lado. Nós contamos a cada ano o Natal Cooperativo, e nesse Natal Cooperativo, este ano passado, nós falamos de 7 grandes mulheres no Natal Cooperativo, né? E uma delas era a mãe do padre Amstadt, que estava como personagem. Eles se despediram na Suíça, nunca mais se viram, né? Então, para ela também foi um filho que ela deixou para o mundo, né? Então, nós contamos lá nesse Natal Cooperativo histórias. Este ano nós vamos contar 7 histórias, sempre o número 7, porque são 7 princípios do cooperativismo, né? Então, este ano nós vamos contar 7 histórias locais, mas sempre projetando 7 fatos históricos grandiosos dentro desses 120 anos de Sicredi, né? De fundação. Então, nós vamos elencar uma parteira que fez mais de 3 mil partos nessa região, mas ao mesmo tempo nós vamos estar também, dentro desse tempo, elencando a Segunda Guerra Mundial, nós vamos estar elencando o homem que pisou na Lua. Então, uma série de coisas nós vamos estar falando nesse Natal Cooperativo, lembrando o cooperativismo, lembrando as pessoas da comunidade, dentro deste espaço. Nós temos, esse é um palco aberto, em torno de 1.500 pessoas assistem, nós temos em torno de 200 pessoas, voluntários da comunidade, todos, inclusive eu escrevo a pecinha, mas também dirijo ela, fazemos esse palco lá, então, vibrar com a nossa história. Você é minha colega, você mesmo? Dirige teatro, você escreve teatro, você é minha colega. Muito bem. Olha só, que legal. Não chegamos lá ainda. Não, você acabou de dizer. E essas histórias são muito legais, né? Ali tem, ainda existe o Veraneio Schöller? Ele existe hoje com outro proprietário. Outro proprietário, né? Sim, eu conheci existe. O filho do proprietário anterior, que estudou arquitetura, e através disso estudou com o Gantz, lá de Linha Brasil. Vitor Gantz, sim. O Paulo Vitor, o filho do Vitor. O Vitor faleceu recentemente, o Paulo Vitor morava comigo lá naquelas repúblicas de estudantes. Existe um livro muito legal de um antepassado do Varchow, do pastor Varchow, que ele foi pastor no Espírito Santo. E lá se usava burros para fazer o caminho, muita montanha e tal. Cavalos não suportariam transportar pastores, mais suas pequenas bagagens, para fazer os batizados necessários e às vezes até os enterros. Então ele tem um livro muito divertido chamado Über Esel und Pastoren, que são pequenos causos e coisas que acontecem, sabe? Desde cair do burro e quebrar a perna e não conseguir voltar para cima dele, nem caminhar, e ficar ali esperando no meio da mata aqui para aparecesse alguém, até tudo, sair navegando, boiando com o burro em enchente dentro de um rio. Tem umas histórias muito legais, quem sabe vocês pudessem usar lá na Associação Histórico-Cultural
Amistad. E essa associação histórico-cultural Amistad é quem faz esse Natal, as festas. Quem promove é a Casa Cooperativa. A Casa Cooperativa. A Casa Cooperativa é um braço do Sicredi, né? Então temos Casa Cooperativa aqui, muito parecida com a Casa Cooperativa também que tem em Sunchales, porque nós somos, na verdade, cidades co-irmãs do cooperativismo, né? Sunchales é a cidade co-irmã, mas ela é de Sunchales, Argentina. E nós, então, somos aqui a cidade internacional, ou então cidade nacional do cooperativismo, né? Na verdade, é Linha Imperial que é a cidade internacional. Linha Imperial, não podemos falar. É a capital internacional do cooperativismo, Linha Imperial. Mas Nova Petrópolis começou ali. Pelo menos do cooperativismo de crédito, né? Sim, de crédito. Da América Latina, né? Porque existem outras formas de cooperativismo. Sim. Mas o de crédito nasceu, no Brasil, que eu saiba pelo menos, nasceu em Nova Petrópolis, em Linha Imperial. Em Linha Imperial. Tem que se dizer que a Linha Imperial iniciou então com esse Johann Grings, né, que é um dos primeiros imigrantes que se instalou ali, construiu seu moinho, veio para construir moinhos, ia voltar, mas nunca mais voltou, né? Ele rolou a sua pedra, mó, de picada café, braçalmente, manualmente, até a Linha Imperial. Então temos que imaginar... Isso é uma subida longa. Isso é íngreme, né? Então certamente levou dias, mas a história do Johann também é muito interessante, porque o neto dele se torna o primeiro prefeito de Nova Petrópolis, que é o seu Lino Grings. Então, este vínculo todo ali é a nossa história, que a gente tem muito orgulho, é a história que a gente não pode perder. Tanto que, meu marido e eu temos hoje um museu. É isso, é aí que eu queria chegar. Que é o Memorial Hunsrücker. Estamos terminando aqui a nossa entrevista, eu ia fazer essa pergunta do museu de vocês. Sim. Então, nós tivemos e ainda temos, né, muitos objetos dentro de casa, porque a casa onde nós moramos já foi várias vezes reformada, né? Mas anteriormente, o seu Johann Grings, depois partindo adiante em 47, a total, vamos dizer assim, a atual estrutura é de 47, onde meu avô construiu, mas muitas coisas você coloca onde? Você coloca no sótão, você coloca onde tem espaço. E nós tínhamos muitos objetos dentro de casa e nós não temos, por exemplo, nós não temos essa ideia de que o que é velho se põe fora. Pelo contrário. Vamos então construir. Então nós construímos ali onde antigamente era a primeira capela, nós construímos onde só tinha mais o fundamento. Nós construímos de novo uma casa, na verdade, porque ela não era uma igreja, né? Porque não tinha torre, era um lugar onde se fazia então as suas orações, suas missas, né? Onde os católicos se encontravam naquela região. E era do seu Johann Grings a propriedade, né? Então, dali nós construímos outra capelinha, nós temos ao lado, então, uma serraria que era do meu avô, então uma segunda serraria, um moinho que está em construção, uma casa. Olha que legal. E ainda temos que fazer uma escolinha, também temos ali, e temos que fazer mais um prédio agora, porque nós conseguimos, muitas pessoas nos deram muita coisa, né? Você fala assim, temos uma serraria, não é uma serraria em atividade econômica, vocês têm um objeto. Histórico, serraria. Sim, mas ela funciona. Ela funcionaria. Sim, mas ela funcionaria. Mas ela está lá para visitação, para o museu. Para o museu. Então agora nós queremos fazer mais um prédio, porque depois da lei de que muitas bibliotecas, muitas escolas não podem mais ter livros muito antigos, né? Então eu herdei de uma escola do Colégio Federico e Micaelson, onde eu sou professora, eu consegui a Barça, a Mirador e várias enciclopédias que seria uma pena muito grande ter que se desfazer. A escola teve que se desfazer disso, né? Mas nós vamos fazer então um salão ali, e as paredes nós queremos então colocar as joias, não, as enciclopédias e muitas outras obras que nós temos ali. Célia, pena que já está terminando o nosso tempo aqui, porque é muito legal essa nossa conversa, fiquei muito interessado no diário desse garoto, muito mesmo. E pena que já está terminando, eu queria continuar conversando mais. Começamos no Tiltabas e acabamos no museu. Fizemos uma volta completa, né? Certo. Só não falamos muito de Valahai, mas para a próxima a gente fala. Falamos mais de Valahai, claro. Tá, gente, esse aqui foi o Unsere Familien de hoje. Aguardo vocês na próxima.